Pessoas! Oi, Lude! Tô atrasada, gente, mas tô aqui. Vamos entrando. Quem estiver entrando, tem no celular, na lateral do celular, tem ativar notificações. Todas as vezes que a gente entrar na sexta-feira ou em outro dia da semana, você vai ser avisado. Então, ativar, porque o Facebook não avisa todo mundo que tá na página. Compartilha na sua linha na sua timeline, para as pessoas que você conhece também fiquem sabendo, porque o Facebook dá essa ratada aí com a gente. Outra coisa, toda sexta-feira, às 9 horas, a gente está aqui com algumas receitas low carb para você. E isso é muito importante porque a gente também vai trazer algumas dicas. Essa semana estamos falando de farinhas low carb. Farinhas low carb, farinhas não tão low carbs assim, farinhas super carbs que a gente viu na live do Dr. Noé na segunda-feira. E se der certo ele vai fazer toda segunda-feira, 8h30, porque foi muito legal, muita gente participou. Aí vocês vão mandando dicas pra gente. E eu tenho algumas coisas pra falar antes de começar a falar da farinha propriamente dita. A primeira delas é muito importante que vocês saibam. Se você estiver assistindo essa live e não for sexta-feira, gente, eu não estou ao vivo se não for a sexta-feira, 9 horas da noite. Então, muita gente tá mandando mensagem dizendo: ai, fala logo, o que é? Manda um oi aqui. Eu não consigo porque as lives são gravadas e aí eu disponibilizo na nossa página no Facebook. Segunda coisa, se você gosta de ver as lives gravadas na página depois, durante a semana, final de semana, você tem uma opção de colocar no seu computador, se você não estiver assistindo no celular, você coloca no seu computador um accelerator, um speed accelerator, e aí você pode acelerar a live, porque quando a gente faz aqui ao vivo, a gente troca conversa, a gente troca ideia, eu respondo quando as pessoas me perguntam, eu não vou deixar de responder, porque eu estou gravando e fazendo essas lives na sexta-feira, justamente para responder as dúvidas das pessoas que querem entrar nesse estilo de vida low carb, ok? Eu emagreci 35 quilos assim. Esse ano, eu não sei quantos quilos eu perdi, mas é porque eu também não pesei, não quis pesar. Mas eu tenho a foto antes e depois no meu perfil, se você quiser acompanhar. Então, eu estou repassando as coisas que eu aprendi para vocês. Então, para evitar estresse, eu tô aqui em busca de qualidade de vida, gratidão e paz. Então, as pessoas que começarem a mandar mensagens, não muito assim, de acordo com essa linha que eu escolhi pra mim, eu não vou nem responder, tá? E tem muita gente bacana, muita gente legal, muita gente que tá mandando mensagem, acompanhando todas as lives, e essas eu quero comigo sempre. Então, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta. Recado dado. A gente vai falar das farinhas low carb. Eu tô vendo ali alguma pergunta? Já não, né? Tá dando pra ver, gente? Eu sou cega, eu não consigo ver, tá ok? Boa noite, boa noite. Eu consigo ver os joinhas, então se vocês derem joinha ou então mandar coraçãozinho, eu consigo ver ali, porque a câmera tá um pouco longe de mim. Nós vamos começar com as farinhas low carb que eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou fazer uma apresentação delas, e para não ficar só mostrando a farinha, eu vou fazer duas receitas, uma de bolo de coco, maravilhosa, e o bolo de coco, ele ficou com, deixa eu ver aqui, 2,4, 2,9, 3 gramas de carboidrato só, isso se for carboidratos totais, 3 gramas só de carboidrato. E se você conta os net carbs, que são os carboidratos líquidos, que aí isso é um assunto para outra live, para outros vídeos, mas como a gente, na live do Dr. Noé, a gente teve muitas perguntas sobre os carboidratos líquidos e os totais, então eu vou falar
as duas quantidades. Vi que o Dr. Noé entrou. Bem-vindo, Dr. Noé. E aí eu vou falar as duas quantidades. Esse bolo que eu tô fazendo aqui de coco tem 0 carboidrato líquido. 0. Net carbs. 0 net carbs, ok? E 3 gramas de carboidratos totais. Eu não vou conseguir falar carboidratos. Carbs totais, ok? E na minha contagem, eu conto os carboidratos, os carbs totais, porque eu não gosto de ultrapassar o limite da minha alimentação. Porque senão, por exemplo, um bolo desse é esse aqui, ó. E vão me falando também como é que tá a conexão, que hoje eu fiz uns testes aqui, porque a internet daqui não é boa, quem já assistiu outras vezes já me ouviu dizendo isso, que ela não é boa, mas eu desliguei tudo, então eu quero saber de vocês se tá ok, se tá travando muito, se não tá, mas aí eu vou colocar ela gravada depois que a gente terminar o vídeo, tá? Esse bolo aqui, ó, tá dando pra ver? Ó, esse bolo aqui é um bolo de coco, que eu vou ensinar agora pra vocês, e ele tem 0 net carbs. Você já pensou se eu comesse isso aqui o dia inteiro, 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes, porque ele tem 0 carboidratos líquidos? Então, eu tento manter esse limite de quantidade de carboidratos totais, ok? Tá tudo certo, mãe? Tá perguntando se farelo de aveia no carro. Farelo de aveia. Quem perguntou, espera aí que eu tô com ele aqui, ó. Vou falar dele. Ele vai ser o último, mas eu vou falar dele, tá? E outra perguntou como armazena a farinha. Bom, quem perguntou de armazenar farinha? Foi a Simone Trindade. Simone, bem-vinda, tá? Boa noite. Olha só, as minhas farinhas eu armazeno em vidro, tá? Porque plástico, tem até um vídeo do Dr. Noé que fala, o plástico ele tem algumas desvantagens no armazenamento. Então eu coloco a farinha de coco e a farinha de amêndoa nesses potes maiores, ó, que eu comprei aqui em Brasília, mas na internet tem também para você comprar. E o xilitol também, porque eu compro no quilo, então eu coloco ele também em potes maiores. E as outras farinhas que eu uso menos, aí eu fiz uma prateleira. Tá dando pra ver, né? Tá. Essa prateleira são as farinhas que eu mais uso, né? No dia a dia. Aqui eu tenho farinhas low carb e não low carb. Por exemplo, eu tenho a farinha de quinoa, que ela não é low carb. Eu tenho farinha de berinjela, que ela tá ali entre low carb e não low carb. Pra mim, que faço a conta dos carboidratos totais, ela não é low carb. Mas é igual a gente estava conversando na live do Dr. Noé. A low carb, ela é contexto. Se eu pegar uma colher de farinha, ela não vai ser ruim na minha alimentação naquele dia, dependendo da quantidade de coisas que eu coloquei no cardápio. Isso aí é um assunto também para outras lives, mas aí para eu não perder o meu foco, eu vou começar com as farinhas e aí depois tem as dicas de como você usar a farinha e por que o pão fica seco, por que o pão fica muito pequeno, por que o pão fica duro, e aí a gente vai conversando sobre isso. O que você tá rindo? O que já tem aí? A Simone Trindade escreveu, minha farinha ficou ruim, azeda, não entendi nada. Mas quanto tempo você guardou ela, Simone? Porque é o seguinte, tem a validade da farinha, geralmente são 30 dias, até 60 dias você consegue guardar ela. Só que geralmente a gente compra ela em bancas, né, em feiras, e dependendo da farinha que você comprar, então pode ser que você realmente tenha deixado muito tempo. Eu uso em 30 dias, no máximo 60 dias ela ainda dá, pode falar, ainda dá na validade. Rapidinho, Fê. Se você perceber, em algumas farinhas ainda tá na validade e dá aquele caruncho, ou então ele fica mofado, dependendo da região que você tá. Aqui em Brasília, quando chove muito, algumas farinhas ela pode começar a ficar com cheiro de mofo, aí você já joga fora, tá? Eu não uso quando elas estão assim, mesmo elas estando na validade. Eu escrevo, deixa eu ver, essa daqui não tem. Deixa eu mostrar uma, essas daqui é porque eu uso muito. Eu costumo escrever na tampa dela, eu coloco uma etiqueta
com a data que eu comprei e 30 dias depois, que é pra eu ver mais ou menos como ela tá e jogar fora, tá? Fala, Fê. Então, vou falar do pão de aveia. Deixa eu falar por último, porque como são 5 farinhas que eu vou falar, para não atropelar. Mas me lembra da aveia. A aveia tá aqui, eu vou falar dela, tá? Vamos lá. Farinha de amêndoas e farinha de coco. Essas farinhas são as farinhas que a gente mais utiliza na low carb. Tanto em torta, quando a gente vai fazer soufflé, quando eu fiz, que até falaram mal do soufflé, porque soufflé não era soufflé, não sei o quê. Quando a gente adapta essas receitas mais que precisariam de farinha de trigo, a gente usa muito a farinha de coco e a farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, ela não tem em toda a região, não. Mais pro interior, não tem a farinha de amêndoas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se vai dar pra ver exatamente a textura dela, mas é uma farinha um pouco mais grossa, ela não é uma farinha como polvilho, ou até porque é amido, né? Então ela não tem o amido de milho, ela não é fininha e ela não é parecida com a farinha de trigo. Por isso que as substituições, você tem que tomar cuidado com duas coisas. A proporção que você vai usar, quando você achar a proporção, você mantém, e o tempo de uso e o tipo do micro-ondas, ou se você vai fazer na panela. Então isso você tem que ir adaptando. Sem teste, você não vai conseguir. Então você pega uma receita pronta, testa no seu micro-ondas. Aqui, por exemplo, a gente colocou uma, que eu vou mostrar, que inclusive é com a farinha de amêndoas. Essa daqui, ó, tá vendo? É a mesma dessa daqui. Foi a mesma receita. O que mudou nessas duas? Essa daqui, eu coloquei 1 colher de chá de fermento em pó e eu deixei 2 minutos no meu micro-ondas. Essa daqui, eu não coloquei fermento, porque tem gente que não come o fermento químico, ok? Se você não come o fermento químico, você pode colocar uma colherzinha de bicarbonato de sódio também, que dá certo. E essa nós deixamos por 2 minutos e meio. Então ele ficou seco. Olha, tá muito seco, que eu fiz pra mostrar pra vocês. Mas se você deixar 2 minutos, mesmo sem o fermento, você consegue comer de boa, mas ele vai ficar menor, bem mais denso, tá? Então a farinha de amêndoas, eu vou dar aqui as quantidades que ela tem e depois eu posso deixar especificado no post também para vocês, tá? A farinha de amêndoas, numa colher de sopa, que geralmente é o que a gente usa, ele tem 1,93, então quase 2 gramas de carbs totais e 0,80 de net carbs, que são os carboidratos líquidos, ok? Então ele tem 2 gramas a cada colher que a gente usa. Por que a maioria das minhas receitas eu faço com coco e amêndoas? Porque a farinha de coco, tem um vídeo lá no canal que eu ensino a fazer a farinha de coco. A farinha de coco caseira, ela fica com uma textura quase de um coco ralado bem fininho, ó. Deixa eu tentar fazer assim, que aí você, ó. Ele é um pouco mais grosso do que a farinha de coco comprada. Ó, é um pó mesmo. Essa eu comprei ela, ó. E aí, voltando à pergunta da Simone, a farinha que eu comprei, geralmente eu consigo usar entre 30 a 60 dias. A farinha que eu faço, eu uso ela no máximo 10, 15 dias. Então, quando eu faço a farinha de coco, eu já uso antes da outra. Mesmo que eu tenha, eu mantenho ela e uso a que eu fiz caseira, tá? Que tem lá no canal, é muito fácil de fazer o leite de coco e a farinha de coco caseiras, tá bom?
E aí, o que eu faço? Eu misturo a farinha de amêndoas na farinha de coco. A base para quase todos os pães e bolos low carb que a gente tem, lembrando que muita gente fala assim, não existe pão low carb, não existe bolo low carb porque não tem a farinha. Mas quando a gente muda de alimentação, é o que mais faz falta, é o pão, principalmente de manhã, no lanchinho. Então você tem que ter essa adaptação, essa transição. Depois você não sente mais falta, você nem procura. Por exemplo, um sanduíche que você vai comer com hambúrguer, ovo, bacon, não sei o que, tal. Tem gente que coloca alface e já come. Eu como, por exemplo, eu tiro o pão e já como. Então, você não precisa, você não necessita do pão depois que você se acostuma. Então, isso é uma fase de transição, ok? A base da maioria delas é ovo. Quando você transforma a sua alimentação em uma alimentação low carb, você vai conhecer ovo. Se você não comia ovo todos os dias, você vai passar a comer. É ovo, 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 é a base. É Lília ou Liliane que entrou ali? É a Lília. Oi, Lília. A Lília emagreceu muito, 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 muito com alimentação low carb. Tô mentindo, Lília? Cortou pão, como é que é, mãe? Pão, açúcar, arroz. Ela emagreceu muito. Depois posta uma foto, Lília. Ela emagreceu com a low carb. Então, voltando ao ovo. O que você tem que ter na sua casa que é básico? As farinhas low carb, ovo, e essa é a base e o fermento é a base da maioria das receitas. Aí a gente vai modificando líquidos e acompanhamento. Se você quer um pão salgado, você pode colocar queijo parmesão, você pode colocar orégano, pimenta do reino, cebolinha picada, cebola. Então é como se fosse um omelete, mas você vai colocar as farinhas. Então ele é um pão salgado. Quer me falar alguma coisa, mãe? Então, quem tá aí na live agora, compartilha, ativa na frente, se você tá no celular, ativa as notificações para o Facebook te avisar assim que a gente entrar. Toda sexta-feira, 9 horas da noite, uma receita aqui para você. Não vi a Nilza, mas enfim, ali meu celular tá... Tá? Nilza, eu não tô vendo ninguém por quê? Eu não tô vendo ninguém, gente, só quem entra ali. Fala. A Leila disse que ela come muitos ovos e emagreceu 13 quilos. Leila, ovo na low carb, assim, quem gosta de ovo se dá melhor, porque não enjoa tão fácil. Mas são tantas coisas que a gente pode fazer e tantas modificações, por isso que eu tô falando, o pão, se você coloca, nesse caso aqui do pão, esses dois, a base é a mesma, só que esse é de doce, esse é de sal, esse aqui eu coloquei xilitol, eu coloquei coco ralado, leite de coco, então é um bolo de coco muito gostoso, o Felipe já comeu um aqui inclusive. Esse daqui já é salgado, já tá com, pode servir de base para hambúrguer. Então, ovo infelizmente, uma vez a menina colocou uma frase no meu Facebook, tudo acaba em ovo. E realmente, tudo acaba em omelete, tudo acaba em ovo. Fala, Fê. A Elza Bragantina. Elza, bem-vinda! Ela perguntou qual é a função do psyllium. Psyllium, vou falar também, olha aqui, ó, psyllium. Seila, quem? Leila, Nath, Simone, já falei com a Simone. A Isabelle Lobo falou que ia estar por aí. Se tiver, fala um oi. Tamo junto aí, gente. Rosângela, bem-vinda de novo. A Rosângela já veio na última, não veio, Rosângela? A Nath Karine, eu emagreci 12 quilos. Ovo, não é, Nath? No ovo. Mas o que acontece, gente? O ovo, ele é a proteína. Eu tô ganhando muita massa magra. Então, a proteína, ela ajuda... Eu não vou falar da parte de médica. Tô falando da parte que eu... da parte de receita. Porque o Dr. Noé vai ficar com a parte médica. Até porque eu não estudei pra isso.
O ovo ajuda a gente a não ficar com fome. Se você tá no almoço, um ovo cozido, se você não tem o que fazer, você tem um monte de legumes com... Legume você não consegue. Quando a gente é gordo por gula. Já falei isso uma vez. A nossa cabeça só pensa em coisa gostosa. Eu adoro comer. Então, quando a gente tá com muita fome, a gente pega verdura, legume, você não come do nada, vamos ali comer uma verdura. O Felipe, por exemplo, ele come quando eu faço omelete, aí ele come as verduras, mas, vou colocar no meu prato, né, Felipe? Você adora verdura, né? Só que não, né? Fala, vê se eu consigo responder antes de mostrar a linhaça. Tem muito comentário e que no tabu fica baixando, acho que consegue responder. Linhaça! Ué, mas então você não desligou o... Não, eu tô fazendo com tá. Então, olha só, linhaça, gente. Pode ir mandando as perguntas aí, que depois eu faço um apanhado, tá? Minha mãe e o Felipe aqui. Fala, Fê. Corrinha. Hã? Corrinha Sarmento. Oi, Corrinha. Ela disse que ele melhorou 13 quilos até agora. 13. Em quanto tempo, gente? Coloca aí em quanto tempo. A Nath falou que também perdeu 13. Quem foi que perdeu 12? Não sei se foi a Simone. Coloca em quanto tempo vocês perderam. Porque no início a gente perde muito. Mas vocês têm que saber que a gente perde muito líquido. A gente desincha muito. Então a gente não pode desanimar. Por isso que na low carb, a montagem de um cardápio, ela tem que ser do jeito que você gosta de comer. Por isso que eu vou falar da aveia. Quem perguntou da aveia? Foram duas que perguntaram da aveia. Vai anotando aí pra mim, mãe, por favor. Aqui, ó. Vai anotando quem perguntou da aveia. Dentro da minha bolsa tem. Ali, ó. A Leila que emagreceu também, não? Essa é a farinha de... Gente, depois eu fico vendo a live e fico assim, gente, não era fulana, era ciclana. Eu sou assim, é muita gente, né? Mas a gente vai tentando. Fala. A farelo de trigo. Não, farelo de trigo não é low carb. Farelo de trigo, eu nem anotei pra você ter ideia. Leila, farelo de trigo é muito usado na dieta do Can, junto com a aveia. Mas farelo de trigo não é low carb. Ele tem eu vou procurar aqui para você se der tempo, enquanto eu estiver fazendo os pães. Mas o farelo de trigo não é, tá bom? Outra coisa que muita gente se confunde. Polvilho doce não é. Polvilho azedo não é. A Simone emagreceu 4 quilos em 18 dias. Tá muito pequeno, Fê. Você vai ter que escrever bem aqui pra mim, porque aí tá dando... O Fê tá me ajudando aqui, gente. Vamos lá. Depois eu vou falar sobre os emagrecimentos. Leila, farinha de arroz, já me perguntaram. Por que as pessoas confundem? Porque isso é usado muito na alimentação sem glúten. Mas farinha de arroz não é low carb, pelo contrário. A farinha de arroz... Por 100 gramas, ela tem 80 gramas de carboidrato. Então, ela é super carb. Ela é mais ainda do que a farinha de trigo. A farinha de trigo, para você ter ideia, ela tem 76. Então, ela é mais do que a farinha de trigo. Eu não tenho aqui o farelo de trigo. Mas se o Dr. Noé tiver como olhar e responder, a gente dá uma olhada. Depois eu vejo isso. Farinha de frango. Farinha de frango eu vou falar. Farinha de frango é 0 carb. Porque você mesma faz com o frango. É muito legal. Eu e a minha mãe fizemos e a gente fez uma farofinha com a farinha de frango e é low carb. Fernanda, 40 dias a Flávia emagreceu 5 quilos em 40 dias. Flávia, e o que eu tava falando do emagrecimento, é um emagrecimento lento, mas ele é eterno. A gente aqui ganha muitos quilos durante a vida, a gente acha que 1 quilo por mês, perder 1 quilo por mês é pouco. Não é, gente. 1 quilo, se você perder 1 quilo por mês, no final do ano você perdeu 12 quilos, é muita coisa. Tem gente que emagrece gramas, 100 gramas, 200 gramas por mês.
E isso é melhor do que engordar. A gente passa 30 anos, 20 anos engordando e acha que em um mês a gente vai emagrecer esses 20, 30 quilos. Isso depende muito do organismo da pessoa. Tem gente que emagrece muito? Tem. Mas isso depende muito. Cada caso é um caso. Mas é esse caso que vai pra mídia. É esse caso que chega lá e fala, eu emagreci 80 quilos em 6 meses. Não é fácil, mas tem que ser constante. E é assim que você vai conseguir. Constante, aos poucos, eliminando, substituindo. Eu não vou comer arroz, eu vou comer hoje um arroz de couve-flor. Hoje eu vou comer um omelete. Hoje eu vou fazer o jejum, vou pular a refeição. Então é desse jeito que você vai conseguir. Não se preocupe se você manteve ou perdeu pouco. O importante é não engordar, tá? E a gente faz muito. A Leila emagreceu 13 quilos em 8 meses. Muito bom também, né, Leila? Tá. A sua mãe é cega. A Rita tá te assistindo de Portugal. Rita de Portugal. A Rita já assistiu uma vez, não já? Ou não era a Rita? Ou era Elizabeth de Portugal? Não, é Rita. Era a Rita? Rita que mandou um abraço. Ah, o Felipe lembrou de você. Que mandou um abraço pro Felipe. Ó, já falei da farinha de amêndoas, depois eu vou repetir a quantidade de carboidrato de cada um, ok? Já falei da farinha de amêndoas e já falei da farinha de coco. Agora eu vou falar da farinha de linhaça, marrom e dourada. Por que que a dourada, ela é muito mais utilizada nas receitas do que a marrom? Isso eu não sabia. Fui descobrir quando eu tava estudando para passar isso para vocês e até para eu fazer algumas receitas também. A marrom, por colher de sopa, ela tem 4... Repete a pergunta que você fez pro Dr. Noé. Doutor Noé, quantos gramas de carboidrato tem em 100 gramas de farelo de trigo? Que farelo de trigo não é low carb, mas eu queria saber a quantidade para saber em relação à farinha de trigo. Josué perdeu 7 quilos, hein? 30 dias. Uau! Mas é homem também, né? Homem é muito mais rápido o emagrecimento. E você sabe que a gordura no homem, ela é mais perigosa que na mulher, porque ela é visceral. Mas isso também é coisa médica, mas eu sei e tô falando isso pra você. Então, emagreça mesmo, Josué, continue. E isso vai valorizar a sua... Eu não sei se você tem família, mas principalmente os seus filhos e a sua esposa vão agradecer demais. Porque é outro nível de vida. Você vai ficar mais... dinâmico, mais levantar mais cedo. Eu não levanto mais cedo, mas é porque eu trabalho à noite. Mas você vai ter vontade de fazer mais coisas com seus filhos, você pensa mais rápido, você até o cabelo para de cair, viu, ô Josué? A Simone disse que fez uma lasanha de abobrinha. Lasanha de abobrinha é muito bom. E sabe outra lasanha que a gente fez esses dias que também a gente gostou, ô Simone? Com berinjela. A gente fez ela bem fininha, ela não ficou amarga. Muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Então, deixa eu falar da... A última. Fala. A Rita. O Felipe é a última. Gente, quem não tiver paciência de acompanhar a gente, vai lá depois na live gravada, compartilha com seus amigos, manda pergunta, porque a live, é na live que eu respondo as perguntas, que eu dou as dicas, porque nos vídeos curtos eu não consigo fazer isso, ok? A Rita disse. A Rita Cássia. A Rita, ele tá aqui, a Rita, fala. Virei fã de vocês, tenho aprendido muito com os seus lives. Rita, continua com a gente, que a gente tem muitas, muitas, muitas novidades que eu não posso falar. O doutor Noé falou, não fala. Mas é porque eu gosto muito de falar, então eu tenho que amarrar aqui. Mas tem muita novidade. Continua. 70 gramas, Dr. Noé. Olha só então, o doutor Noé acabou de falar, são 70 gramas... a farinha, quem perguntou da farinha do farelo de trigo? Foi a Leila? Alguém perguntou do farelo de trigo, acho que foi a Leila. Leila, se não foi, quem perguntou vai saber. O farelo de trigo tem 70 gramas por 100 gramas, ou seja, ele tá muito, muito, muito perto, cadê? Ele tá muito perto da farinha de trigo integral. É 72,70. Então, assim, é uma farinha normal. Então, fuja do farelo de trigo, ok? Leila, se foi você mesmo que perguntou. Farelo de trigo, não use.
Tem muitas receitas do Dukan que você pode substituir pela aveia e você pode substituir pela farinha de amêndoas e pela linhaça. A linhaça que eu tava falando dela aqui, ela é um pouco amarga, mas se você consegue colocar ela misturada com outras, para ela não ter esse gosto tão amargo. Então, quando você for fazer uma coisa com pão de sal, para substituir um pão de sal, você coloca cebolinha, você coloca cebola desidratada, coloca pimenta, e isso vai tampar um pouco o sabor amargo. Eu preciso de um pouquinho de água. O sabor, eu falei que eu ia colocar um pouco de água, esqueci. O sabor amargo da farinha de linhaça, ok? Voltando para a farinha de linhaça. A farinha de linhaça dourada, enquanto a farinha de linhaça marrom tem 4,30 por colher, 4,30, lembrando que a gente está falando gramas de carboidrato, ok? É o que nos importa aqui. A gente não mede a quantidade de calorias e outras coisas. Lembrando que a gente está falando de quantidade de carboidrato. Enquanto a linhaça marrom tem 4,30, a linhaça dourada tem 1,20. Então, são quase 4 vezes, 3 vezes e alguma coisa. Então, por isso que a gente sempre vê as receitas com a linhaça dourada, ok? Se você tem a marrom, você usa um pouco menos, você mistura com a farinha de amêndoas, que dá certo. Cada dia você mistura de um jeito. A linhaça, a farinha de linhaça, ela é muito legal para quem não conta os carboidratos totais e conta os líquidos, porque é zero. Zero carboidratos líquidos, ok? Porque ela tem também a mesma quantidade de fibras. Desculpa, a dourada, ok? A dourada tem 1,20 de carboidratos totais e 1,20 de fibras. Quem tá aí que não sabe o que é carboidratos líquidos, tem um vídeo lá no... Peraí, gente. Pode. O Alex Granda adora seus vídeos e suas receitas. Parabéns. Alex, mineiro da gema. Você acertou, mineiro? Mineiro, Alex, eu vou lá pra BH. Vou encontrar o Alex, nós vamos fazer um vídeo de pão de queijo. Ele falou que vai fazer um pão de queijo mineiro, porque eu sou mineira, eu tenho que comer o pão de queijo que ele faz. Não sei se é ele ou a esposa dele que faz. E eu faço um pão de queijo low carb pra ele. Claro que não é a mesma coisa, mas tem que ser tão gostoso quanto. Se ele aprovar, aí a gente traz pra vocês. Fala. O Josué perguntou: qual a farinha para empanar frango e peixe? Farinha para empanar frango. O farelo de trigo dá misturado com outras. E o que eu uso, que eu gostei, a farinha de frango. A farinha de frango, ela parece muito farinha de rosca. E, gente, farinha de rosca não é low carb mesmo. Farinha de rosca... Eu tinha farinha de rosca por aqui. Eu não vou achar, mas também depende da rosca. Porque farinha de rosca vem da rosca mesmo. Então, vem da farinha de trigo, açúcar, fermento biológico. Então, tem muito carboidrato. Farinha de linhaça, essa aqui que a gente está mostrando, farinha de linhaça dourada, misturada com farelo de aveia dá também. Quando eu estiver falando do farelo de aveia, eu vou dar essa opção, Josué. Fala. Muita gente perguntando se farelo de aveia... Farelo de aveia. Quem chegou agora, eu falei pra Leila, falei pra Simone, eu vou falar do farelo de aveia já. Vai ser o próximo. A Leila, já vou falar. O que eu tava falando dos carboidratos líquidos. Muita gente não sabe o que é. A gente fica falando, algumas pessoas que já são mais avançadas na low carb, ficam falando do carboidrato líquido e as outras pessoas que estão entrando agora não sabem o que é. Tem um vídeo no canal do Dr. Noé Alvarenga, DR, né? DR Noé Alvarenga. Coloca aí, doutor, um linkzinho aí para as pessoas. Lá no canal dele tem muitos vídeos, e são vídeos rápidos e sobre várias coisas. Eu aconselho você a assistir os vídeos. O meu canal, que é o Menu Saudável, só tem receitas e o dele tem muitas dicas da low carb. Então a gente tá querendo
padronizar vocês, assim, para vocês saberem aonde vocês estão entrando, para vocês saberem e começar a estudar, começar a ir atrás, pra gente seguir junto daqui pra frente. Quem foi entrando durante as nossas lives, né, durante os nossos, o nosso programa, esse programa que a gente está fazendo de low carb fácil, vai assistindo para ir acompanhando. Outra coisa, temos o grupo no Facebook chamado Low Carb Fácil, Menu Saudável. Então, se você está assistindo a gente aqui agora e não está participando do grupo, lá vai bombar a partir de outubro, se eu fosse você, porque lá é VIP mesmo, e nós vamos começar a tirar as dúvidas das pessoas lá, e pode ser uma dúvida sua que vai ser respondida, e isso é muito legal. E receita todos os dias uma receita diferente lá no grupo da Low Carb. Gente, eu quero agradecer de coração todo mundo que tá compartilhando, todo mundo que tá ativando. Eu sei que eu tô falando demais, mas eu prefiro falar demais e responder as perguntas que vocês estão fazendo do que ignorar, porque eu não tenho tempo para fazer isso depois. E não é a mesma coisa responder colocando nos comentários, né não? Então faz a sua pergunta que eu vou respondendo. Fazer uma live de perguntas e respostas. Eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas, o Felipe tá falando aqui. Na verdade, a live é de perguntas e respostas. Isso aqui é só para eu dar um bônusinho para vocês. Do carboidrato líquido, gente. O básico você pega o carboidrato total e tira o carboidrato e tira as fibras. Então, você aprende a ler rótulo. Quando você for em qualquer lugar, quando você for comprar qualquer coisa, isso aqui é low carb? Ao invés de perguntar nos grupos, isso é low carb? Isso não é low carb? Vai no rótulo, dá uma olhada no carboidrato, dá uma olhada nas fibras e dá uma olhada na quantidade que fica. Então, por exemplo, por que a linhaça dourada tem 0 net carbs, que é o carboidrato líquido? Porque ele tem 1,20, 1,2 de carboidratos totais por colher de sopa, mas ele tem 1,2 de fibra. Então, essa diminui o carboidrato, a fibra do carboidrato total, e você tem o carboidrato líquido. Tem gente que conta só o carboidrato líquido. É certo, é errado? Não sei, doutor Noé vai dizer um dia. Só que eu não conto o carboidrato líquido, porque eu acho que eu acho, tá? Você pode colocar aqui se acha, se não acha, isso não é científico. Isso é do que eu passo e das pessoas que vivem ao meu redor. A gente, quando tem a mente gorda, quando a gente gosta de comer, quando a gente tem essa possibilidade de falar, posso comer o quanto eu quiser, eu não me controlaria. Então, eu coloco 150 ou 100 gramas de carboidrato dia. Essa é a minha meta diária. E aí, na outra live, eu comecei a explicar e não terminei. São 3 níveis de meta. Então, se você quiser manter o seu peso, 150 gramas é uma boa. É o que eu uso também. Então, se eu coloco até 150 gramas dia, eu sei que eu vou manter o peso. Ah, eu tô um pouco inchado, então eu exagerei um pouco, eu quero diminuir o peso. Aí eu coloco 100 gramas. Se eu quero entrar numa fase cetogênica, entrar em cetose, eu coloco 50 gramas, que isso é um assunto para uma outra live. Cetose. A Leila pediu para colocar o link do grupo. O link do grupo, eu vou colocar, Leila, porque eu só consigo colocar depois que eu parar a live, ok? Mas se você colocar para procurar no Facebook Low Carb Fácil Menu Saudável, já vai aparecer ele lá, ok? É o grupo do Menu Saudável. Gente, deixa eu terminar, senão eu não consigo fazer... tem outro? Pode falar. A Madalena Costa. Madalena, bem-vinda! Tem uma semana que comecei a dieta low carb. Parabéns, parabéns, é muito difícil. Veio me sentindo muito bem. Achei a dieta mais fácil de se fazer, pois não tenho mais vontade de comer doce e carboidratos. Ela é mais fácil do que outras dietas que eu já tentei também, Madalena, né? Madalena, pode ser que você tenha algumas reações. Por exemplo, tem gente que dá muita dor de cabeça, tem gente que dá enjoo, tem gente que dá uma sensação de gripe,
Também tem um vídeo do Dr. Noé lá no canal dele sobre gripe low carb. Procura gripe low carb. Nas primeiras semanas a gente sente, porque o corpo sente a falta do carboidrato. Mas vai contra, continua. Se você passar dos primeiros 15 dias, tudo fica mais tranquilo, ok? Parabéns que você tá conseguindo, tá? Outra coisa que eu queria dar a dica aqui na farinha da linhaça. Tem muito lugar que vende a semente de linhaça. Então, a semente, ela não é absorvida pelo organismo. Então, eu não uso a semente de linhaça, porque não adianta, ele vai passar direto no seu organismo. O que você pode fazer é bater ele, fazer a farinha dele e usar como farinha de linhaça. Então, eu tenho aqui só para mostrar mesmo, eu uso para enfeite ou em cima, assim. Alguém tá perguntando? Alguém perguntou se eu tenho vídeo de farinha de frango. Não ainda. Nós vamos fazer. Minha mãe vai fazer, vai me obrigar a fazer na terça-feira. Farinha de frango. Gente, farinha de frango. Você pega uma farinha de... Olha eu já indo para outro lado, mas olha só o tanto que é fácil. Que ela também é uma das farinhas que eu ia falar como farinha low carb. Ela é zero. Tanto carboidratos totais quanto carboidratos líquidos. Então, você vai pegar um peito de frango, você vai colocar ele na panela de pressão até ele ficar um tempo que ele fique cozido, certo? Para não desperdiçar o caldo dele, esse caldo que ficar, você já vai guardar como caldo de frango, ok? Esse já é um caldo de frango. Então, se você quiser, você pode colocar... Eu tenho um vídeo sobre caldo de frango. Como fazer caldo de frango. Você pode fazer aquele caldo, por exemplo, e pegar o frango e colocar ele na panela. Aí, você desfia ele. Não coloca ele na panela, não. Volta. Você desfia ele e vai bater ele no processador até ele ficar bem esmiuçadinho. E aí, você põe na panela. Aí, põe na panela e fica mexendo. Aí, ele vai ficar queimado. Vai ficar com um cheiro forte, queimado, não preto, assim, ele vai ficar torrado, e aí você vai mexendo, e aí depois volta pro processador, processa, ele vai ficar bem fininho, e você passa de novo na panela e tem a sua farinha. Parece complicado, mas não é. E outra, guarda na geladeira, eu não guardei fora da geladeira, e ele durou mais ou menos uns 10 dias, depois disso eu não usei mais. Então eu faria aos poucos, né, porque como é de frango, mas é muito legal para fazer farofa. Vou postar hoje na minha página, vou postar a foto dessa farofa que a gente fez com a farinha de frango, para vocês verem o tanto que fica parecido com farinha de rosca. Fica muito gostoso. A gente fez uma farofa usando ovo, couve, manteiga, pimentão. A gente fez uma mistureba lá, mas ficou muito bom, muito bom. Porque a gente gosta muito de farofa. A Juliette Amorim da Silva Gomes. Juliette, bem... Hã? Da Silva Gomes. Oi, Juliette. Ela colocou: comecei low carb há pouco mais de 2 meses. Junto com musculação pesada. E você deu conta? Musculação pesada. Tô ganhando massa magra e perdendo gordura. Agora quero cercar bem. Tem uma semana, tô fazendo 20 gramas de carbo por dia. Entrou em cetose? Tá querendo entrar em cetose? Posso seguir assim? Vai me prejudicar ou atrapalhar? É assim, uma vez a gente até fez essa discussão num grupo, o Dr. Noé até vai lembrar, é até um ótimo vídeo pra você, Dr. Noé, olha só, sobre a low carb e academia. Eu vou falar por mim e o que eu senti, ok? Quando eu tô fazendo jejum, que é quando eu entro em cetose, que aí eu faço 20 gramas, até menos de carboidrato por dia. E aí eu faço jejum. Eu evito malhar, tá? Por quê? Porque eu vou conhecer, eu acho que cada um conhece o seu corpo. Então você tem que avisar. Eu tenho personal, né, que é até o Júnior, não sei, hoje eu convidei ele, não sei se ele tá por aí, Júnior, da Academia Suprema. Ele me ajuda lá. Então eu conheço o meu corpo. Eu sei, por exemplo, que eu tenho pressão baixa, que eu tive isso durante a gestação, então eu consigo saber quando eu vou desmaiar, quando eu tô passando muito mal. Então, quando eu estou em cetose, eu não faço.
tá? Já pensou você numa esteira, por exemplo, e causa um acidente que é pior do que o emagrecimento? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso pela saúde e não só pelo emagrecimento, ok? O emagrecimento na low carb, ela é uma consequência. Você tem que estar em busca da sua saúde. E a saúde vem em primeiro lugar. Então, quando você tiver em cetose, ou quando você tiver, essa semana eu vou fazer 20 gramas todo dia porque eu quero mesmo secar. Dá uma esperada na academia, entendeu? Porque você chegou até aqui, não foi em uma semana. Foram anos e anos e anos comendo errado, não praticando esportes, assim, né? Você que eu digo não é, né? Como é que é o nome dela mesmo? Ops, o Felipe perdeu. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, cada um se conhece e durante a alimentação dessa que você entra em cetose é muita fraqueza, então você tem que tomar um cuidado, ok? Ou então faz a sua alimentação de 20 gramas de carboidrato antes de ir pra academia. Eu faço isso muito, que é, por exemplo, a aveia. Eu como 2 colheres de aveia por dia, ou 1 colher, dependendo do que eu já comi. Mas eu como antes de ir pra academia. Eu bato com whey, eu faço uma vitamina e vou pra academia. Então, eu faço isso como pré-treino, né? Então, se você tem essa opção da quantidade de carboidrato, você faz isso antes pra você não correr o risco de desmaiar na academia, né? Não? Agora faz a receita. A receita. O Felipe tá mandando fazer a receita, mas primeiro... aveia, vamos falar da aveia. O farelo de aveia, ele é muito usado nas receitas do Dukan. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, doutor Noé, você me corrija, por favor, ao vivo. Aí mesmo, fala, não, ela tá errada. Pelo amor de Deus. Então, olha só. O farelo de aveia e a farinha de aveia. E aveia em flocos fino, aveia não são as mesmas coisas e eu vou explicar por quê. O farelo de aveia, ele é a casca da aveia, tá? Então, são diferentes as quantidades de carboidrato, o que eu anotei aqui tá errado. Então, eu não lembro quanto que tem a farinha de aveia. Se o doutor Noé estiver ao vivo aí, doutor, me passa a quantidade da farinha de aveia que nós olhamos até da Quaker, eu acho que a gente olhou. Então, da farinha de aveia, porque o que eu anotei aqui tá errado. Agora, o farelo de aveia, ele tem 42 gramas de carboidratos totais por 100 gramas de farinha, ok? Então, ele tem menos que 50 gramas. E 50 gramas é um limite de corte aceitável para farinha low carb. Então, acima disso não seria low carb e abaixo disso seria low carb. Então, ela fica abaixo de 50 gramas. Se você chegou agora e, gente, não está entendendo nada do que a gente está fazendo, nós estamos falando sobre farinhas low carb e aí, de bônus, eu vou fazer um bolo delicioso, porque o pão já tem no canal, então é só você ir lá e assistir. Mas o bolo eu vou fazer aqui para vocês verem que é muito gostoso, molhadinho de coco, delicioso. A gente tá falando sobre farinhas low carb, ok? E algumas que não são, porque aí a gente tá dando as dicas durante a live. Então, se você chegou agora, compartilha na sua página, no seu perfil. E se você estiver assistindo pelo celular, do ladinho tem o ativar. Ativa essas notificações pra gente avisar vocês todas as vezes que a gente estiver online. Farinha de aveia 66, ele que mandou? Não fui eu. Não, mas foi o doutor Noé que falou? Não, foi eu que pesquisei. Não, farinha. É no FET? Sempre farinha... Não, farinha de aveia. Farinha de aveia. Nossa, meu filho tá aprendendo. Coisa linda. Gente, então farelo de aveia não é farinha de aveia. A farinha de aveia é a mesma coisa de aveia, é a mesma coisa de aveia em flocos, é a mesma coisa de aveia em flocos finos, etc. E ainda tem uma desvantagem. A aveia mesmo em flocos, ela passa direto pelo organismo. Então você as substâncias que deveriam fazer bem, você o seu organismo não ingere. Então não adianta, fala. 33 gramas. Por quantos gramas de carboidrato? Por quantos gramas total? 33 por 50 gramas, 66 por 100 gramas. Mais o que? Farelo ou farinha? O doutor Noé respondeu. O doutor Noé, então é farinha. A farinha de aveia tem 66 gramas
por 100 gramas. O farelo tem 42 gramas por 100 gramas. E sempre que a gente usa, a gente vai usar uma colher de sopa. Então, a colher de sopa do farelo de aveia, ele vai ficar com 4,2 de carboidrato ou 2,7 de carboidrato líquido. Então, ele tem muita fibra, ele ajuda você principalmente quando a gente começa. Quem começou agora pode me corrigir se eu estiver errado, ou se aconteceu com você ou não. A gente tem muita prisão de ventre, porque a gente tira algumas frutas, a gente tira algumas fibras que são importantes para isso. Uhum. Aí, o que acontece com o farelo? Ele ajuda na ingestão de fibras. Então, porque eu tenho prisão de ventre. Quando eu tô na dieta, aí aumenta a prisão de ventre. Então, eu gosto de colocar na alimentação algumas fibras e o farelo é uma delas. Então, geralmente, à noite, quando eu chego da academia ou quando eu volto para fazer algum lanche, eu vejo o que eu comi durante o dia e se eu tiver ingerido menos de 150 ou menos de 100, que é a minha meta, eu coloco uma colher ou 2 colheres, eu bato e faço um shake ou eu faço um bolo ou alguma coisa assim e fica muito gostoso. Então, o farelo de aveia, tem um vídeo do Dr. Noé falando só de farelo de aveia. Depois eu vou colocar aqui para vocês que perguntaram do farelo. E o farelo de aveia pode sim ser consumido na low carb. Por quê? Porque a low carb é contexto. A low carb não é só ou não é, pode ou não pode. Se você coloca uma colher, ela tem 4,2 de carboidratos, que o seu limite pode ser, por exemplo, 100 ou 150. Então, respondi a pergunta de vocês, ou vocês têm alguma dúvida com o farelo? Tem muita receita do Dr. Dukan, com farelo de aveia e com farelo de trigo. Mas, gente, farelo de trigo não é low carb mesmo, tá? 80 e alguma coisa que o Dr. Noé olhou pra gente lá. Agora... Alguém tá pedindo pra você repetir o grupo. Repetindo o grupo. Grupo, você vai colocar para pesquisar no Facebook low carb fácil e menu saudável. Low carb fácil e menu saudável, ele já aparece lá e a gente vai ter surpresas aí em setembro, outubro no grupo.